E aí, rapaziada, salve, salve, sejam bem-vindos mais uma vez. Esse é o canal Full Fight. Então, pessoal, hoje vamos colocar aqui uma entrevista sobre Aikido com o professor Thiago Santana, cara faixa preta, terceiro grau. Olha, cara, é imperdível essa entrevista. É uma entrevista, não é tão longa, mas assim, ele fala muita coisa bacana. Fala sobre graduação no Aikido, como é que funciona a graduação. Fala sobre a origem do Aikido. Também fala sobre princípios do Aikido. Cara, imperdível. Não vou ficar prolongando muito. Confere a entrevista com o professor, com o mestre Thiago Santana sobre Aikido. Vamos pro vídeo? Aikido, a palavra, pela raiz do ideograma. Então, esse primeiro ideograma de cima aqui, ele quer dizer assim, juntar, integrar, encaixar. Tá? O segundo ideograma, que é esse daqui, que é o Ki do Aikido, é o mesmo ideograma que é escrito na caligrafia de acupuntura. Muitas vezes mal traduzido, como se fosse uma energia meio que quase que surreal, uma coisa assim. Mas esse ideograma, pela raiz do ideograma mesmo, ele aqui é semente de arroz e aqui é respiração, então vapor. Então é o vapor produzido pela semente de arroz. Então, ou seja, o alimento é ingerido e é produzido vitalidade. Então, talvez a tradução mais próxima para a língua portuguesa ficasse como vitalidade, esse segundo ideograma. E esse último ideograma aqui, que é bem conhecido nas artes marciais, que é, quando ele está sozinho ele se chama de Miti, quando ele está assim, num ideograma complexo como esse daí é chamado de Do. Então é a jornada. Então esse Do do caminho não é um Do como se fosse um ponto daqui para ali. O Do do caminho é uma forma de caminhada, uma forma de passada. Então esse é a finalidade dele. Então juntando tudo é integrar, juntar, conciliar, encaixar, vitalidade, como modo de ser, como maneira de caminhar. Então, o que a gente aplica nos movimentos de técnica de princípio básico, a gente executa com esse sentimento. E basicamente assim, o que a gente executa também no dia a dia precisa ter esse mesmo sentimento, né? De unir, encaixar, conciliar, integrar, como maneira de ser, como modo de ser. Então não é um gasto de energia, é uma economia de energia muito grande. Assim. Então, basicamente. Mas é muito difícil falar do Aikido. Quando se fala assim do sistema, o grande sistema do Aikido, ele é como se fosse uma grande esfera, que você tem várias escolas. A gente não pode caracterizar o Aikido como vários estilos, porque seria uma falta de rigor a gente dizer que ele tem vários estilos. O que acontece basicamente é que uma escola está estudando um conteúdo aqui, outra escola está estudando esse outro conteúdo aqui, e aí a gente se encontra em estudo de conteúdo, a gente se separa em estudo de conteúdo, mas a gente está sempre na mesma superfície, pisando no mesmo chão. Então essa é basicamente a função. Mas isso não quer dizer que são estilos, porque estilo é uma coisa muito fixa, e o fundador disse que o Aikido não tem forma. Então essa é a diferença básica. Então se não tem forma, a diferença básica de não existir forma nesse movimento é de que ele é muito mais próximo a um sentimento do que o que a gente faz com o corpo. Então, o que a gente vai deixar impregnado no corpo, no movimento, é um sentimento que a gente pratica. No Aikido também uma outra característica central, independente das escolas, que o Aikido ele não usa a ideia de adversários. Então, você tem dois parceiros de treinamento. Alguém executa um movimento, a gente chama ele de Tori. Alguém recebe um movimento, a gente chama de Uke. Então, há dados momentos no treino que isso é revezado em funções, mas em nenhum momento existem duas pessoas lutando. Então, elas estão se encaixando, conciliando, integrando como maneira de ser, como modo de ser. Então, não há aquele sentimento de rivalidade durante o treinamento. Essa é uma das principais características também do Aikido. E eu acredito que seria uma falta de rigor minha também tentar definir o que seria assim, Aikido de uma maneira breve. O que a gente percebe é que talvez a melhor maneira de definir ele é buscar as fontes. Então é buscar o próprio fundador para dizer para a gente o que é e o que não é Aikido. Então a gente sempre teve uma questão de tentar explicar o Aikido, mas eu acho que a função da escola aqui é de que a gente busque essas origens o tempo todo. Então que
É ele que vai definir pra gente o que é e o que não é Aikido. E eu, no papel de líder da escola, vou tentar fazer o máximo possível de não omitir esse ensino e nem de tentar acrescentar alguma coisa que não seja dentro do corpo tradicional do Aikido, ou opiniões próprias, ou seja lá o que for. Então, o objetivo do Aikido é a construção de uma sociedade de paz, quando você começa a dominar seu próprio espírito de agressão. Essa é a finalidade básica. Entendeu? É uma mensagem de cultura de paz. Se existe uma cultura de violência, que a gente vive hoje basicamente no Brasil, acho que é uma possibilidade também do desenvolvimento de uma cultura de paz. Foi quando o próprio fundador quis que o mundo experimentasse o caminho da arte. Tá bom? Obrigado por Durante muito tempo, houve aquela tentativa de mostrar que a gente... Talvez a palavra mais adequada para a língua portuguesa não é que a gente usa técnica em Aikido, a gente usa princípio. Então, uma diferença básica é quando alguém fala assim, olha, existem vários tipos de cadeira. Tem cadeira com assento longo, assento mais baixo. Você tem cadeira de 3 perninhas, cadeira de 2, 1 perna, 4 pernas. Uma coisa é a ideia de cadeira. Então, o Aikido, técnica, seriam esses tipos de cadeira. E a essência, o princípio, seria a cadeira. Então, basicamente, a gente trabalha não assim, de maneira menor, como se fossem tipos de técnica, mas é um princípio que rege o que vem a ser, de fato, uma cadeira. No caso dos movimentos, são os princípios de Shihonage, Rinage, Kotegaeshi, e são princípios que se encaixam entre eles e são definidos dessa maneira, né? Então, talvez para a língua portuguesa fosse mais adequado dizer que nós temos princípios e não técnicas. Assim. Mestre, como é que funciona a graduação? As faixas, como é que funciona isso? Então, a escola aqui, a gente faz parte do Instituto Maruyama, que é um instituto reconhecido pela Fundação Aikikai do Japão. Atualmente, o Aikido ele é liderado pela Fundação Aikikai do Japão na figura do Dosho Moriteiro Ueshiba, que é o neto do fundador. E todos os exames de faixa preta, por exemplo, eles são reconhecidos pela Fundação Aikikai do Japão. Todos eles são emitidos, a certificação e todos os registros são emitidos por lá. As graduações elas começam com 5º Kyo, então passa 5º Kyo, que seria equivalente à faixa amarela, 4º Kyo, faixa roxa, 3º Kyo, faixa verde, 2º Kyo, faixa azul, 1º Kyo, faixa marrom, e ele faz o primeiro exame para Shodan. Então, depois do Shodan, Nidan, 2º grau, 3º grau e assim vai. O Maruyama Sensei tem 7º grau, atualmente no Brasil. Foi o primeiro brasileiro a receber esse grau. E basicamente, cada técnica, cada faixa dessa, cada Kyo, ele tem um conjunto de princípios a serem executados no exame, que é solicitado. Tem um tempo mínimo, naturalmente, para cada um deles, assim, de treinamento para que ele seja convocado para fazer exame. O aluno, interessante, a grade curricular é a mesma que é aplicada no Japão, ela é idêntica. Então a gente não tem uma grade no Brasil e outra grade no Japão. A mesma grade que eles executam em Tóquio é a mesma que é executada aqui na escola. Então, basicamente, de princípio de execução de movimentos, esses movimentos eles foram pensados de maneira gradativa. Então eles vão acumulando até o exame de faixa preta. A diferença básica é que você ser um Yudansha, que é um faixa preta, ele não caracteriza que você agora é um instrutor. Então, você é um Yudansha, você tem um simbolismo para a comunidade, que é você ser reconhecido internacionalmente como um faixa preta, como um praticante, porque todos os estudantes de Kyo, eles são aspirantes a praticante de verdade, né? Mas, assim, reconhecidamente, oficialmente, um faixa preta ele é reconhecido como praticante. Então, essa é a diferença. Então, se tornar instrutor, aí vai muito da relação que você tem com o seu professor e ele te encarregar essa função. Porque ser instrutor de Aikido, na nossa organização, ela não é... Como é que eu posso dizer? Ela não é uma finalidade. Porque, assim, você viu que no final do treino a gente limpou o tatame. Então, assim, quem deu o treino não é mais importante do que quem limpa o tatame. Então, são funções que são executadas dentro do espaço. E são funções muito importantes, porque na sociedade da gente,
É dito que quem apanha lixo na porta da gente, que produz lixo, é menos importante do que você que produz. Então, esse desequilíbrio não é passado para dentro da escola, não é passado para dentro do jogo. Então, quem dá o treino, ele não é mais importante. São apenas funções diferentes para que o grande conjunto funcione. Então, não há uma finalidade de que você comece a praticar Aikido porque você precisa se tornar um instrutor. Essa não é a finalidade. São funções que são executadas somente para a manutenção da arte e a difusão dela. Então essa é a única finalidade. Assim. Mas as graduações, basicamente, elas se ministram desse tipo. Quando você atinge um tempo mínimo de movimento, de treino e de conjunto de movimentos, mais, naturalmente, sua participação, seu desenvolvimento pessoal, e aí o instrutor te convida para fazer um exame de faixa. Então, nesse convite, você não recusa e nem você pede para fazer graduação. Então, essa é uma relação muito de confiança, de que vai ser o seu instrutor que está traçando o caminho que quer para você, e essa relação de confiança é quando é que ele te diz, quando é que você precisa estar dentro desse desafio ou não. Quando você faz um exame de graduação, isso não quer dizer que você é um expert nos movimentos que você acabou de mostrar. Na verdade, você está mostrando para o conjunto da escola, para os seus amigos, os seus parceiros de treinamento, o que aconteceu durante tanto tempo de treinamento, ou seja, você está prestando conta de que, olha, valeu muito a pena você ter saído de casa para o meu desenvolvimento, como também para o instrutor está sendo passado para ele de que, olha, valeu a pena você ter confiado em mim e ter delegado tantos movimentos que durante séculos chegaram até o Ocidente, basicamente aqui na cidade que a gente mora. É isso daí. Pessoal, show de bola a entrevista, né? Mestre Thiago, muito obrigado pela confiança aqui no canal Full Fight. Olha, fiquei, cara, muito legal mesmo essa entrevista. E o que eu achei mais impressionante é a questão da graduação, porque nas outras artes, quando você chega na preta, você é um mestre, né? E já no Aikido, quando você chega na preta, você é considerado, agora sim você é praticante. Nas outras faixas todinhas, você é um aspirante a praticante. Massa, né? E outra coisa, a singularidade que o professor Thiago contou aqui é o tempo. Ele não falou na entrevista, mas a gente fala aqui. Em média, 6 anos para você pegar a preta. Só que isso é aquele cara que treina todo dia, meu amigo. Porque, fora isso, bota aí 10 anos para cima para você chegar numa preta. Tá achando que é mole? É isso aí. Galera, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, dá aquela curtida, compartilha com a galera, deixa aí seus comentários. Ah, importante, as redes sociais, o site do Thiago, do professor Thiago, tá aqui também na descrição do vídeo, para você conhecer ainda um pouquinho mais sobre o Aikido. Confere lá. Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença, o prestígio de sempre. Até a próxima no canal Full Fight.